Olá pessoal, eu sou a professora Maíra Fonseca, eu estou falando para vocês aí sobre novidades da reforma trabalhista. A gente já teve uma primeira parte aí de aula sobre novidades relacionadas ao tópico de duração do trabalho, que é um tópico bem extenso, que recebeu bastante alteração com a nova lei da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, agora de 2017. E agora a gente vai continuar falando de mais novidades sobre o tópico de duração do trabalho que vieram aí com a reforma trabalhista. Então a gente falou na primeira parte dessa aula sobre alterações que se fizeram sobre o conceito do tempo à disposição do empregador, né? Que, enfim, é uma questão bastante importante para a gente compreender do que é que se forma a jornada de trabalho do empregado, né? Isso é importante para o empregador e para o empregado, para compreender se a jornada está sendo respeitada, se tem hora extra sendo feita, enfim. Mas agora, nessa segunda parte dessa conversa sobre duração do trabalho e novidades que vieram com a reforma trabalhista, a gente vai falar de um outro tema, que é o contrato de trabalho no regime de tempo parcial, ou trabalho em regime de tempo parcial. Isso é uma modalidade de contrato específica, né, diferente do padrão. O padrão do contrato de trabalho brasileiro é que ele tenha duração do trabalho de 44 horas semanais, né, e 8 horas diárias, essa é a regra. Pode haver algum esquema de compensação, enfim, mas a regra é 8 horas por dia, de segunda a sexta, normalmente mais 4 horas no sábado para fechar as 44 horas semanais. O contrato de trabalho a tempo parcial é um contrato de trabalho que prevê uma duração do trabalho menor, mais curta. E a ideia desse contrato de trabalho a tempo parcial, quando nasceu essa modalidade de contrato, que foi em 2001, então lá em 2001 foi acrescentado o artigo 58A, CLT, para criar mesmo esse modelo de trabalho. A ideia desse contrato de trabalho a tempo parcial era a seguinte: a gente pega lá uma semana de 44 horas, né, uma duração semanal de 44 horas de um contrato, e divide entre 2 empregados. Então a gente contrata 2 empregados trabalhando, por exemplo, 20 horas, né, para desempenharem as mesmas atribuições que um desempenhava antes, e com isso a gente cria um posto de trabalho. Então a intenção do contrato de trabalho a tempo parcial, originariamente, era criação de postos de trabalho. Então como é que era o tratamento dado a essa matéria pela CLT, lá no artigo 58A de 2001? Era o seguinte: o contrato de trabalho a tempo parcial não poderia ter mais do que 25 horas semanais de duração do trabalho. Então esses empregados contratados nessa modalidade poderiam trabalhar no máximo 25 horas semanais. E aí o restante das horas poderiam ser distribuídos para um outro trabalhador, criando um novo posto de trabalho. Mas era até 25 horas semanais. Então seria possível contratar um empregado nessa modalidade, trabalhando, por exemplo, 23, 20, 15, 10, 5 horas semanais. Né? E a vantagem que vem daí é que seria um contrato um pouco mais barato, né? Além da criação de postos de trabalho, mas um contrato um pouco mais barato, porque vejam só, a remuneração do empregado contratado a tempo parcial também seria proporcional à duração semanal do trabalho. Então, por exemplo, se eu pago R$1.000 de salário para um empregado que trabalha as 44 horas semanais tradicionais da CLT, para um empregado que viesse a trabalhar, por exemplo, 22 horas semanais, nessa modalidade de contrato de trabalho a tempo parcial, poderia se pagar uma remuneração de R$500 por mês. E aí vocês podem já se perguntar: puxa, mas e o salário mínimo? O salário mínimo, enfim, atualmente já é ele mesmo quase de R$1.000. Esse empregado poderia receber menos do que o salário mínimo? Sim, poderia. Foi isso que determinou o artigo 58A da CLT. Poderia, porque também estaria trabalhando metade da semana que trabalha um empregado regular que recebe o salário mínimo. Então, o salário que seria pago para esse empregado do contrato de trabalho a tempo parcial deveria ser necessariamente proporcional ao salário que se paga para um empregado que trabalhe nas mesmas atribuições na mesma empresa em tempo integral, mesmo que essa proporcionalidade seja inferior ao salário mínimo, inclusive ao salário mínimo nacional. Não é? Então pode ser inferior ao piso da categoria, ao salário profissional, se for uma profissão regulamentada, mas até mesmo inferior que o salário mínimo nacional. Por isso um contrato um pouco mais barato, né? Mas a função dele essencialmente era interessante, que era isso. Então paga-se menos para o empregado,
mas em contrapartida cria-se um novo posto de trabalho. Claro, pessoal, aqui não é um momento específico para isso, mas muitas críticas já foram feitas a essa modalidade de contratação, porque no final das contas o volume de distribuição de renda em sociedade, se eu pego um salário e distribuo por 2 empregados, é o mesmo, né? Então eu posso até estar criando um posto de trabalho aqui, mas pagando para os 2 o que se pagava para um antes. Então o dinheiro que circula no mercado consumidor acaba sendo o mesmo. Então isso não necessariamente aquece a economia, enfim. Mas pode ser um contrato bastante interessante para funções que de fato demandam menos tempo, enfim. É uma modalidade de contratação que a gente tem que saber que existe, né? Tá, afinal, na CLT desde 2001. Esse contrato de trabalho a tempo parcial, que nasceu em 2001, então poderia ter no máximo 25 horas semanais e seria terminantemente vedada a prestação de horas extras aqui. Então, esse empregado contratado nesse regime não pode prestar horas extras de acordo com o texto original do artigo 58A, lá de 2001, justamente para que trabalhe menos tempo e o restante daquela jornada normal constitucional fosse repartida por outro empregado, enfim, que viesse a ser contratado pelo mesmo empregador. Além disso, as férias desse empregado contratado no regime de tempo parcial também seriam proporcionais à duração semanal do trabalho. Então, dependendo do número de horas contratadas por semana, as férias também poderiam ser reduzidas para bem menos do que os 30 dias que são devidos ao empregado que trabalha em tempo integral. E quais são as novidades, pessoal? Então, o 58A foi alterado pela reforma trabalhista, bastante alterado, e passou a ter agora 2 carinhas diferentes. Se antes da reforma trabalhista era um contrato que podia ter no máximo 25 horas semanais, sem, em hipótese nenhuma, a prestação de horas extras, agora com a reforma trabalhista, esse contrato pode ter ou 30 horas semanais, no máximo, então vejam, de 25 agora para 30 horas semanais, sem a possibilidade de prestação de horas extras, ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de prestação de mais 6 horas extras por semana. Então, no fim das contas, o contrato de trabalho a tempo parcial pode ter, no máximo, até 30 horas, sem a prestação de horas extras, ou, se for um empregado contratado para trabalhar até 26 horas, e esse empregado venha prestar 6 horas extras por semana, é um empregado que pode trabalhar no máximo 32 horas por semana. Ficou claro isso? Então, ou 30 horas por semana sem horas extras, ou 26 horas por semana com até 6 horas extras também por semana. Então, o empregado pode trabalhar ou até 30 horas ou até 32 horas por semana. Me desculpem, pessoal. Então, vamos lá. Aquela limitação que havia antes, no 58A de 2001, acabou, de um contrato de no máximo 25 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. É um contrato que agora se estendeu, ele pode ser mais longo. Então aquela função de se repartir um mesmo posto de trabalho entre 2 empregados, ela já não é mais tão considerada prioritária, né, como a gente vê aqui. Porque se eu posso ter um empregado contratado para trabalhar em tempo parcial, cumprindo até 32 horas semanais, considerando as 6 horas extras que ele pode prestar, o restante ali da duração normal do trabalho não pode ser ocupado por mais um empregado, enfim, trabalhando também nessa modalidade, ou mais próximo dessa modalidade prevista no novo 58A da CLT. De qualquer forma, continua sendo possível pagar uma remuneração proporcional àquela que se paga por empregado que trabalha as 44 horas semanais. Essas 6 horas extras que podem ser prestadas no contrato de trabalho a tempo parcial, que tem até 26 horas semanais, são horas extras que podem ser compensadas na semana subsequente. Então, se elas não forem compensadas, elas têm que ser pagas com adicional de no mínimo 50%, mas se forem compensadas, não precisa haver o pagamento do adicional de 50% sobre elas, né? Então, numa semana o empregado trabalha 32 horas, por exemplo, e na semana seguinte trabalha a jornada normal menos as 6 horas extras que prestou. Então, na semana seguinte trabalha, por exemplo, 20 horas, em vez de trabalhar 26 horas normais. E além disso, meus caros, também agora as férias do empregado contratado nessa modalidade de contrato a tempo parcial são férias normais. É a mesma sistemática de férias do empregado que trabalha em tempo integral. Então também é um trabalhador que tem direito aos 30 dias de férias, a não ser que falte de forma injustificada ao longo do período aquisitivo, e é um empregado que passa a poder
converter 1/3 das férias em pecúnia, em dinheiro. Isso é interessante, isso não era possível antes, né? Vocês também devem se lembrar disso. O trabalhador a tempo parcial tinha férias menores e não poderia converter 1/3 dessas férias em dinheiro, então vender o terço de férias. É relevante conhecer esse contrato. Os empregadores podem usar esse contrato para atividades que demandem menos de 44 horas semanais, e os empregados também podem saber que podem se candidatar, enfim, a vagas dessa natureza. Seguimos, pessoal. Mais um tópico. Então a gente falou aqui do contrato de trabalho a tempo parcial, mas tem muita novidade, como eu já tinha dito, sobre esse tema da duração do trabalho. Vamos tratar de mais uma delas, que é bastante importante. É o tópico de prorrogação e compensação da jornada de trabalho. Então a gente sabe que a jornada de trabalho, então já falei isso e repito aqui, normal no Brasil é de 8 horas. O que significa isso por dia, né? O que significa isso? Se o empregado trabalhar mais do que essas 8 horas, então trabalhar 8 horas e meia, 9 horas, não importa, enfim, ele tem que receber horas extras. Essa é a regra geral, não é? Então, recebo meu salário pela minha jornada normal, e se eu trabalhar mais do que a minha jornada normal, tem que receber aquelas horas que trabalhei a mais, somadas de um adicional de no mínimo 50%. Não é? É possível, de acordo com o texto da CLT, que se faça um pacto com o empregado, se ajuste com o empregado aquilo que a gente chama de acordo de prorrogação de jornada. Então, é possível fazer lá por escrito, é o que diz o texto original do 59 da CLT, um ajuste de que o empregado trabalhe aí até 2 horas extras por dia, todos os dias. Quando se faz o acordo de prorrogação, o empregado tem que receber pelas horas extras trabalhadas. Então, trabalha lá, enfim, 2 horas extras por dia, por exemplo, mas tem que receber pela hora com o adicional de 50%. E aí o texto antigo da CLT já falava disso lá no 59, no artigo 59, mas tinha uma redação um pouco antiquada, um pouco antiga, no parágrafo 1º desse artigo 59, que dizia que o adicional de horas extras seria de 20%. Esse adicional de 20% é muito antigo, tem que lembrar que a CLT é da década de 40, e que bem depois, já na década de 80, em 1988, a Constituição Federal já determinou que o adicional de horas extras seria de no mínimo 50%. Então, a gente já volta aqui no slide anterior também. A reforma trabalhista fez aqui alguns ajustes, bem de redação, de texto, aqui no artigo 59, no parágrafo 1º, e o que é mais importante aqui é que ficou corrigido, olha lá, o adicional de horas extras para no mínimo, olha lá, pelo menos 50% sobre a hora normal. Então, recebo por aquela hora, mas no mínimo 50%. Além disso, gente, voltando aqui, o artigo 59 da CLT também, além de falar do acordo de prorrogação de jornada, que é esse que permite que o empregado faça até 2 horas extras por dia, recebendo por essas horas com adicional de 50% no mínimo, o artigo 59 da CLT também fala de outro tipo de acordo. Então, do lado do acordo de prorrogação, existe também um acordo de compensação de jornada. O acordo de compensação de jornada é aquele que estava lá no parágrafo 2º da CLT, que diz que é possível que o empregado trabalhe horas extras no dia, mas não receba o adicional por essas horas extras, desde que as compense em algum período subsequente, em outro dia, enfim, na sequência do contrato de trabalho. Então, se eu fizer horas além da minha jornada sem compensá-las, eu teria prorrogado a jornada e tenho que receber essas horas com adicional de no mínimo 50%. Agora, se eu trabalhar horas para além da minha jornada normal de trabalho e compensar essas horas na sequência, trabalhar menos em outro dia, eu não recebo essas horas com adicional de 50%. E aí a CLT já me dizia que essa compensação da jornada poderia ser feita no período máximo de 1 ano. Então o importante seria que ao final de 1 ano o empregado tivesse trabalhado todas as jornadas normais de trabalho dele, considerando que em um momento trabalhou mais, mas outro momento trabalhou a menos. Então teria que chegar ali no fim de 1 ano com esse balanço zerado, né, de horas a mais e horas a menos. Né? E essa compensação que poderia se estender até o período de 1 ano é a compensação chamada de banco de horas. E de acordo com o entendimento que foi já consolidado pela Justiça do Trabalho sobre essa matéria, o banco de horas, pessoal, seria um modelo de compensação de jornada que só poderia ser feito por
negociação coletiva. Então, com ajuste com o sindicato, por ajuste com o sindicato. Seja sindicato patronal com o sindicato dos empregados, ou seja, empresa diretamente com o sindicato dos seus empregados, mas precisaria ter convenção ou acordo coletivo de trabalho. O entendimento que vinha aí também sendo consolidado é que, se a compensação de jornada, todavia, acontecesse dentro do limite do mês, excepcionalmente poderia ser feita por um acordo individual escrito direto com o empregado, sem a participação do sindicato. Mas, se essa compensação ultrapassasse o mês, chegando ao limite máximo de 1 ano, seria indispensável a negociação coletiva para que fosse válida toda a sistemática de compensação de jornada. Então a gente pode dizer assim, que existe a compensação de jornada na modalidade mensal, limitada ao mês, que pode ser de um dia para o outro ou dentro de uma semana, desde que respeitado o número total de horas do mês, e extrapolado o mês para compensação, a gente já fala aí de uma compensação específica, que é a compensação do banco de horas. Então ficou claro isso? A compensação limitada ao mês poderia ser feita por um acordo individual escrito entre empregado e empregador, e a compensação que extrapolasse o mês até o limite do ano, para ser válida, dependeria necessariamente de negociação coletiva. Bem, qual é a novidade sobre a compensação de jornada? Pessoal, uma novidade muito grande, muito importante, que muda bastante aí as perspectivas, principalmente das empresas de gestão, com relação à organização das sistemáticas de compensação de jornada. Por quê? Vejam só. Agora, de acordo com o que passa a constar no novo parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, é possível fazer o banco de horas por acordo individual entre empregador e empregado, sem a participação do sindicato, nem do sindicato patronal ou nem do sindicato da própria classe trabalhadora, dos empregados. Então pode o empregador, no momento da contratação do empregado, já com ele ajustar diretamente que haverá ali uma sistemática de banco de horas. Lembre-se que o banco de horas é a compensação que extrapola ao mês, que antes precisava necessariamente de negociação coletiva para ser válido. Bem, mas esse banco de horas, que pode ser ajustado por acordo individual, deve ser limitado necessariamente a 6 meses. Então a compensação tem que acontecer dentro do período máximo de 6 meses. Ainda existe o banco de horas de até 1 ano, mas se for um banco de horas com um período de compensação de 7 meses a 12, então de 7 meses a 1 ano, continua sendo necessária a negociação coletiva. Agora, se for um banco de horas de até 6 meses, não precisa mais da negociação coletiva, é possível que seja ajustado por acordo individual escrito diretamente com o empregado. E ainda a reforma trabalhista vem dizer que aquele acordo de compensação menorzinho ainda, que é o acordo de compensação mensal, é um acordo de compensação que não precisa nem ser escrito, ele pode ser tácito, veja só, pode ser tácito ou escrito. Então antes ele tinha que ser necessariamente escrito, essa compensação limitada ao mês tinha que ter um acordo necessariamente escrito. Agora não, pode ser um acordo tácito. O que é um acordo tácito? Ninguém nem nunca falou sobre ele, a gente simplesmente já opera, por exemplo, a compensação dos sábados, aqui. Isso já vale como um acordo válido para compensação limitada ao mês. Então agora a gente tem que a compensação limitada ao mês não precisa de acordo escrito, pode ser feita por acordo tácito, e a gente tem que o banco de horas que ultrapasse o mês, mas não ultrapasse o semestre, pode ser feito por acordo individual, aí esse sim escrito, entre o empregado e o empregador. E além disso, eu quero destacar aqui mais uma novidade, essa está no 59B, que nem existia, foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, no parágrafo único do 59B. Isso aqui é uma novidade porque muda também o tratamento que era dado pela Justiça do Trabalho sobre a matéria. O parágrafo único do 59B vem dizer que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada ou o banco de horas. O entendimento da Justiça do Trabalho era o oposto anteriormente, era no sentido de que, se além daquelas horas que são compensadas, então hoje trabalhei 1 hora a mais, vou trabalhar amanhã 1 hora a menos e portanto compensar essa hora e não vou receber essa hora condicional de 50%. Se além dessa hora compensada eu prestar horas extras com habitualidade, então horas extras pagas com adicional de 50% não compensadas, é considerado nulo, inválido o meu acordo de compensação de jornada. Então ou você compensa suas horas ou você trabalha essas horas recebendo
com adicional de 50% a mais. Então, o que acontecia? Era muito comum, por exemplo, haver ali o acordo de compensação do sábado. Então, o empregado trabalhasse 4 horas do sábado ao longo da semana, então trabalhar daí 9 horas de segunda a quinta, por exemplo, fazendo a compensação do sábado sem receber horas extras por isso. Mas além disso, além de compensar as 4 horas do sábado ao longo da semana, também trabalhar no próprio sábado, que a princípio teria sido compensado. Todos os sábados, prestando, portanto, horas extras. Todos os sábados, horas extras que não são aquelas destinadas à compensação, são horas extras pagas, com adicional de 50%. Então, até a reforma trabalhista, isso invalidaria o acordo de compensação de jornada e o empregado teria que receber o adicional de 50% pelaquela 9ª hora trabalhada na segunda, na terça, na quarta e na quinta, por exemplo. Agora não. De acordo com o novo entendimento que veio com a reforma trabalhista, a prestação de horas extras habituais não invalida o acordo de compensação ou o banco de horas. Seguimos, pessoal, com mais uma novidade interessante sobre duração do trabalho que veio com a reforma trabalhista. Essa novidade diz respeito ao regime de trabalho 12 por 36. O que é esse regime de trabalho 12 por 36? É aquele regime de trabalho no qual o empregado trabalha 12 horas para descansar 36 horas na sequência. É um regime bem atípico, porque como a gente já falou aqui, a Constituição Federal Brasileira determina que a jornada de trabalho do empregado seja limitada a 8 horas. Então o empregado pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. Se trabalhar mais do que isso, pode trabalhar no máximo mais 2 horas extras, como já dizia lá o 59 tradicional padrão da CLT, e aí ou recebendo condicional de 50% essas horas extras, ou compensando essas horas por um acordo de compensação ou pelo banco de horas. Então, o empregado poderia trabalhar no máximo 10 horas por dia, né? As 8 horas normais, mais 2 horas extras pagas ou compensadas. Então, é claro que trabalhar 12 horas é algo que foge, enfim, dos padrões, foge da normalidade. Mas pode ser um modelo de trabalho interessante para determinadas atividades. Por exemplo, um modelo de trabalho muito utilizado no ramo da saúde. Na enfermagem, é muito comum que os enfermeiros trabalhem nessa sistemática. E por outro lado, se o empregado trabalhou 12 horas no dia, isso se resolve ou se compensa, né? Enfim, aí entre aspas, não estou falando da compensação que a gente acabou de estudar, se compensaria pelas 36 horas de descanso que vem na sequência das 12 horas trabalhadas. Então, um empregado que não esteja inserido nesse regime, ele tem que ter 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Esse é o intervalo interjornadas. Não, no caso do trabalhador que esteja em regime 12 por 36, não. Depois de ter trabalhado 12 horas, é fundamental que tenha as 36 horas de descanso ininterruptas para que seja válido esse sistema. De todo modo, é um sistema que vinha sendo considerado pela Justiça do Trabalho, isso estava na súmula 444 do TST, vinha sendo considerado como um regime excepcional, ou que poderia ser adotado apenas em caráter excepcional e apenas mediante negociação coletiva. Então vejam lá, por acordo ou convenção coletiva de trabalho, a não ser que tivesse uma lei específica para determinada profissão que já previsse no seu próprio texto a possibilidade de adoção do regime 12 por 36. Então seria um regime adotável apenas em caráter excepcional, com previsão legal ou necessariamente por negociação coletiva. E além disso era assegurada aos empregados a remuneração em dobro pelos dias trabalhados em feriados. Então se as minhas 12 horas caíssem num feriado, eu teria que receber essas horas do feriado em dobro, porque assim determina a própria lei do descanso semanal remunerado, enfim, que também toca o tratamento dos feriados. E a grande novidade é que passa a existir o artigo 59A na CLT. O artigo 59A traz para o texto da CLT um tema que era tratado só em legislação esparsa, então por leis que regulamentavam profissões específicas, e tratado pela tal da súmula 444, que a gente acabou de ver juntos aqui na tela anterior. Só que agora, o 59A da CLT vem determinar que o regime de trabalho 12 por 36, isso foi o que propôs a Lei 13.467, pode passar a ser adotado por acordo individual escrito. Vejam só, antes seria considerado um regime que poderia ser adotado apenas em caráter excepcional e apenas com previsão legal ou negociação coletiva. E aí a reforma trabalhista, aquela que entrou em vigor no dia 11, veio mudando bastante isso, veio dizer que não precisa ser nem em caráter excepcional
e não necessariamente também por negociação coletiva ou por previsão legal. Então eu poderia estabelecer esse regime com qualquer empregado, em qualquer atividade, com ou sem negociação coletiva, então inclusive por acordo individual escrito. E além disso, passa a ser considerado, o senhor que está aqui no parágrafo único, que aqueles dias trabalhados, então quando as minhas 12 horas caírem no dia de repouso semanal remunerado, não haverá mais pagamento em dobro, aquelas horas já estariam pagas pela remuneração normal do empregado. Assim ficou por pouquíssimo tempo, gente, porque a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro, mas já no dia 14 de novembro veio à tona uma medida provisória 808, que alterou bastante do texto novo da CLT, ou daquele texto que veio com essa tal dessa lei 13.467. Então fez ali alguns reparos, não é? E um desses reparos, um reparo bem importante, é esse que foi feito aí no 59A sobre o tema do regime de trabalho 12/36. E a grande mudança trazida pela medida provisória 808 foi no sentido de excluir a possibilidade de adoção do regime 12/36 por acordo individual escrito. Então, nesse ponto, a medida provisória voltou bastante, enfim, a matéria para um contexto de tratamento que era dado antes da reforma trabalhista para ela, né? Então, de novo, agora volta a ser necessária a negociação coletiva ou a previsão legal específica para a adoção do regime 12/36. Mas vejam só que o 59A, ainda que com as alterações da medida provisória 808, continua sem fazer menção a adoção do regime 12/36 em caráter excepcional. Então não preciso estar numa atividade que excepcionalmente demande esse regime. Posso adotar o regime 12/36 em qualquer atividade, mas desde que haja negociação coletiva nesse sentido ou previsão legal específica. Joia, pessoal? Aqui a gente tratou de mais 3 tópicos bem importantes sobre a reforma trabalhista. Falamos sobre o contrato de trabalho a tempo parcial, falamos de acordo de prorrogação e compensação de jornada e falamos finalmente do regime 12/36 e das novidades que vieram com essa tal da lei 13.467 de 2017, que também já foi alterada pela medida provisória 808. Então, mais uma vez, compartilhem, são temas de grande relevância para todo mundo que trabalha e para todo mundo que tem empregados também, para empregados e empregadores. E é isso, pessoal, ainda tem muita coisa, muita novidade sobre duração do trabalho e a gente vai continuar essa conversa adiante na próxima parte dessa aula. Muito obrigada, até mais!